Então, pessoal, eu estava falando na aula passada sobre o mercado monetário, não foi isso? Aí eu dei alguns conceitos básicos. Falei da base monetária, que era o papel, moeda e poder do público, mais os encaixes. Falei do M1, que é um tipo de meio de pagamento, né? Que era igual papel, moeda e poder do público, mais os depósitos à vista. E falei do papel moeda emitido e do papel moeda em circulação. Papel moeda emitido é o papel moeda em poder do público, mais o caixa dos bancos comerciais e Banco Central. E o papel moeda em circulação é o papel moeda em poder do público, esse público é o público não bancário, mais o caixa dos bancos comerciais. Não é isso? Bem, mas quando eu falei em meios de pagamento, eu falei M1. Fala, Luísa, por que é M1? É porque tem o M1, M2, M3 e M4. Então vamos lá falar nesse M1, M2, M3 e M4. Então deixa eu ir aqui. Bem, o M1 é o papel moeda em poder do público, esse público não bancário, mais os depósitos à vista. Não é isso? Esse M1 é a mesma coisa que moeda, que oferta de moeda, certo? São sinônimos, são palavras sinônimas. Quando ele fala assim, oferta de moeda, a moeda, certo? É M1, tá bom? Então, o que é considerado moeda? A moeda é o dinheiro que eu tenho no meu bolso, né? E o dinheiro que eu tenho na minha conta corrente. Isso é moeda que eu posso fazer meus pagamentos, né? Agora, o M2. O M2 é o seguinte, ele vai englobar o M1, sendo que ele vai somar a esse M1, ele vai somar o dinheiro que as pessoas têm na poupança, né? O dinheiro que as pessoas têm na poupança. E também ele vai somar o dinheiro que as pessoas têm aplicados em CDB. Opa, peraí. CDB, que é certificado de depósito bancário, né? Em CDB, né? E vai também incluir aqui os depósitos especiais remunerados. O que acontece? No governo do Collor, houve um confisco, que a gente chamou confisco da poupança, mas na realidade foi confisco de tudo, não foi só da poupança, né? Em que ele pegou todo o dinheiro que as pessoas tinham nas suas contas e ela foi para uma conta especial. Por que especial? Porque a remuneração dela ia ser parecida com a da poupança, sendo que um pouquinho maior, certo? Os juros que iam ser pagos iam ser um pouquinho maior do que a poupança. Então, ia para lá, isso ia ser liberado depois de 18 meses, etc. Né? Então, essa conta, que é esse depósito especial remunerado, ele vai fazer parte também do M2, tá? Aí eu tenho o M3. O M3, ele engloba o M2 e ele vai incluir os títulos públicos, né, atrelados à Selic. Vamos colocar aqui títulos públicos atrelados à Selic. E também as cotas de fundo de renda fixa. Né? Então, se você tiver alguma aplicação em renda fixa, né, em fundos, né, de renda fixa, tiver uma cota, que você não tem o fundo inteiro, você tem uma cota, né? Cota de fundos de renda fixa. Aí vai ser o M3. E o M4, que é chamada de poupança financeira do Estado, né? Ele vai englobar o M3, mais títulos públicos de alta liquidez, né? Que é composta pela carteira livre de títulos públicos do setor não financeiro, certo? Então, vão ser os títulos públicos de alta liquidez. Tá certo? Então, aí eu tenho o M4. Agora, o que acontece? O M1 é chamado de moeda, tá? O M1 é chamado de moeda. Agora, o M2, o M3 e o M4 são chamados de quase moeda. Por quê? Porque eu imagino que você vá ali comprar um sanduíche na lanchonete. Aí você chega para a dona da lanchonete e fala assim, olha, eu vou pagar com o dinheiro que eu tenho na minha poupança, viu?
Aí o que ela vai falar? Ah, tá bom, mas primeiro você tira o dinheiro da poupança, coloca na sua conta corrente, ou então tira seu dinheiro da poupança, coloca no bolso e vem comprar o sanduíche. Você não vai comprar 5 dias que você tem na poupança, né? Ah, eu vou pagar o sanduíche com o dinheiro que eu tenho lá na aplicação em CDB. Não, primeiro você manda dar baixa lá no CDB, para esse dinheiro cair na sua conta corrente e você poder pagar. Tá certo? Então é quase moeda, não é moeda, mas quase moeda, certo? Antigamente a classificação de M1, M2, M3, M4 se dava pelo grau de liquidez da moeda. Hoje não é mais isso, certo? Inclusive a classificação mudou. Se você for pegar livros antigos, essa classificação mudou desde 2001, né? Embora eu já tenha visto até em livros assim de 2011, 2012 ainda falando que a classificação é diferente dessa daqui, certo? Então tenham cuidado, tá? A classificação agora é essa. E ela se dá de acordo com a instituição depositária desses recursos, certo? Então, não mais pelo grau de liquidez. Então, olha o que eles perguntam, que eu acho assim um pouco de maldade. Isso daqui é quase moeda, só esse aqui que é moeda. Então, como é que eu crio ou eu destruo moeda? Criar moeda é quando o M1 aumenta. Destruir moeda é quando o M1 diminui. Então, o que pode fazer criar moeda? O que pode fazer criar moeda é aumentar o papel moeda em poder do público ou aumentar o depósito à vista. E o que pode fazer destruir moeda? É diminuir o papel moeda em poder do público ou diminuir o depósito à vista, ou diminuir os dois, né? Agora, vamos supor que você tirou dinheiro da sua conta corrente, você tirou o dinheiro da sua conta corrente e colocou no bolso. Eu pergunto para você, está havendo criação ou destruição de moeda? Não está havendo nem criação nem destruição. Porque o que eu estou tirando daqui, eu estou colocando aqui. Então, está ficando na mesma, tá, pessoal? Então, fica atento a isso, tá? Então, só vai haver criação de moeda se aumentar o M1. Só vai haver, se aumentar M1. Só vai haver destruição de moeda se diminuir o M1. Agora, imagina o seguinte. Vamos supor que eu tire um dinheiro da poupança, vou tirar o dinheiro da poupança e vou colocar no bolso. Eu pergunto para vocês, está havendo criação ou destruição de moeda? Bem, se está aumentando aqui e o depósito à vista não está alterando, então está aumentando M1, né? Então está havendo criação de moeda. Aí eu pergunto para vocês, de que está acontecendo com M2? Aí a maioria das pessoas vai dizer, está diminuindo M2, porque a poupança que está diminuindo, então está diminuindo M2. Mas vejam bem que o M2, ele engloba o M1, e o M1 não aumentou? Não aumentou na mesma proporção que a poupança diminuiu? Então, o M2 vai ficar constante, ele não altera. O que vai acontecer com o M3? O M3 também vai ficar constante, e o M4 também constante, certo? Então, não se deixem enganar por isso, hein? É uma pegadinha. Agora, vamos supor aqui, ó. Vamos ajeitar aqui a poupança, né? Vamos supor que eu tire um dinheiro que eu tenho numa aplicação lá nas cotas de fundos de renda fixa. Eu tenho lá uma aplicação de dinheiro lá na cotas, eu tenho cotas de fundo de renda fixa. Eu tirei esse dinheiro, certo? E coloquei na minha conta corrente. Mandei falar assim, não quero mais essa aplicação não, aí coloca na minha conta corrente. Então, saiu desse fundo de renda fixa e foi lá para a minha conta corrente. Aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo com o M1? Está aumentando, não está? Então, está havendo criação de moeda. O que está acontecendo com o M2? Bem, o M2 ele não engloba o M1 e o M1 não está aumentando? Então, está aumentando o M2. E o que está acontecendo com o M3? Bem, o M3 não engloba o M2 e o M2 não está aumentando? Não está aumentando a mesma proporção que o fundo de renda fixa está diminuindo? Então, o M3 fica constante. E o M4 também constante, que não é afetado aqui. Tá certo? Então, não se deixem enganar por isso. Só mais um conceitozinho de moeda aqui, tá? Nós temos dois conceitos, que é moeda fiduciária e moeda escritural. Moeda fiduciária, que vem do nome fidúcia, confiança. Essa moeda que você tem aí na sua mão, certo? Então, se você tirar aí uma nota de R$100, por que você acredita que aquilo vale R$100, que aquilo é capaz de comprar alguma coisa, certo? Por que se eu te der um pedaço de papel e disser assim, esse pedaço de papel vale R$100, você não acredita em mim e vai acreditar naquela notinha que o Banco Central emitiu? Você acredita mais no Banco Central do que acredita em mim.
Porque aquela notinha que o Banco Central emitiu tem fidúcia, você tem confiança. Aí você fala, Luiz, é porque tem lastro, né? Não, não tem lastro, não existe mais lastro. Antigamente, a moeda que era produzida, ela era lastreada em ouro. Depois passou a ser lastreada em dólar. Agora não é lastreada mais em nada, certo? Vai dar fidúcia. Se todo mundo correr nos bancos para tirar seus dinheiros, não vai ter para todo mundo, certo? Porque essa moeda, ela é criada, certo? Então, não tem para todo mundo e não existe lastro, tá bom? E o que é moeda escritural? Moeda escritural é a moeda emitida pelos bancos comerciais, certo? Chamado de moeda invisível também. É emitida pelos bancos. De que maneira? Vamos supor que você depositou R$ 1.000 no banco. Aí o banco pegou esses seus R$ 1.000 e emprestou para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa passou a ter R$ 1.000 e você também passou a ter R$ 1.000. Então ele criou R$ 1.000. E como é que essa transação pode ocorrer? Pode ocorrer através dos cheques, né? Pode ocorrer através dos cheques. Não é isso? Sendo que eu não posso falar que moeda escritural são os cheques, porque os cheques podem ser sem fundos, tá bom? Então, é aquela moeda que foi criada pelos bancos, tá certo? É chamado de moeda escritural, tá? Também chamado de moeda bancária, moeda contábil, tá bom? Bem, diante disso, vamos ver como é que os bancos, eles então criam moeda? Para isso, nós vamos falar num outro assunto que está no capítulo 11, que é chamado de multiplicador monetário, certo? Ou existe também o multiplicador bancário. Tem uma pequena diferença, mas depois nós vamos falar, tá? Então, vamos ver aqui, vamos falar aqui no multiplicador monetário. Ou, se você quiser, bancário, tá bom? São coisas diferentes, tá? Mas que nesse exemplo que eu vou dar, serve como multiplicador bancário também. Vamos supor que eu tenha um banco, que eu vou chamar de banco A, tá? Esse banco A recebe um depósito de um cliente no valor de R$ 1.000, tá bom? Esses R$ 1.000, né, foi o que o Banco Central colocou na economia. Então, eu vou dizer que a base monetária foi de R$ 1.000, tá bom? O Banco Central colocou essa moeda na economia e calhou de cair na mão de uma pessoa, e essa pessoa foi lá e depositou no Banco A, tá? Mas não é porque ele depositou que ele deixou de ter esse dinheiro, ele ainda é dono desse dinheiro, né? Então, quer dizer que esses R$ 1.000 servem de meio de pagamento para essa pessoa. Se ele quiser pagar qualquer coisa com esses R$ 1.000, ele pode pagar, sem problema. Aí o banco vai querer emprestar esses R$ 1.000, não é verdade? Sendo que o Banco Central não quer que ele empreste todos esses R$ 1.000, porque senão vai se transformar em R$ 2.000, já não é? 1.000 do dono do dinheiro e os outros 1.000 para quem ele vai emprestar. Então ele coloca alguns obstáculos. Um deles, por exemplo, é exigir um recolhimento compulsório. Certo? Então, vamos supor que ele exigisse um recolhimento compulsório de 20% desses depósitos, ou seja, de 200. Tá bom? De 200. Aí os bancos comerciais vão querer, vamos supor que eles sejam irresponsáveis e emprestem o restante, que é 800. Por quê? Porque normalmente ele não empresta tudo, porque ele tem que deixar um pouco na agência, no caixa da agência, porque caso o cliente venha sacar, tem dinheiro para ele, né? E também pode ser que ele queira fazer um recolhimento, um depósito voluntário, um recolhimento voluntário. Mas só para facilitar a nossa análise, nós vamos supor que ele vai recolher o que o Banco Central obriga e o resto ele empresta, tá? Aí ele emprestou esses 800 para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa vai no banco, que eu vou chamar de banco B, e vai depositar esses R$ 800. Também nós estamos supondo que ele está depositando tudo, que não necessariamente precisaria ser. Podia ser que ele quisesse deixar R$ 100 no bolso e depositar só 700. Mas vamos partir do pressuposto que ele vai depositar tudo, os 800, tá bom? Aí o Banco Central vai obrigar que ele recolha, junto ao Banco Central, 20% disso, que é 160. Então, ele vai emprestar quanto? Ele só vai poder emprestar 640, não é isso? Vai emprestar 640. Aí vamos supor que ele empreste esses 640 para uma terceira pessoa que vai no banco C e deposita esses 640, tá? Então ele emprestou e vai ser depositado 640. Tá?
Aí o recolhimento compulsório, quer dizer, o Banco Central vai obrigar o recolhimento de 20%, vai ser 1.200 né? 1.220, não é isso? Não, 1.280. 1.280. É isso, 1.280. Então, ele vai poder emprestar quanto? Ele vai poder emprestar não, peraí, 640? Então, vai ser 128, tá? Tira esse zero daqui, peraí, 128. Ele vai recolher 128, né? No Banco Central, que é obrigado, e vai emprestar o resto, que vai ser 512, tá bom? Aí ele empresta para uma quarta pessoa, né? Aí essa quarta pessoa vai pegar esse dinheiro, vai lá no banco D e deposita. Banco D vai depositar 512. Aí o Banco Central vai obrigar que o Banco D recolha 20% disso, que vai dar 102,40, não é isso? Aí ele vai poder emprestar apenas o restante. Bem, se tiver errado é só a conta, tá? Vai ser 409,60. Tá certo? 9, 10, 12, vai 1. Bem, se tiver errado foi só na conta. Aí o que menos importa é a conta, tá bom? Então, veja bem, a base monetária que foi 1.000, transformou em meios de pagamento 1.000, porque quem recebeu esses 1.000 da base vai ter para poder gastar, mais 800, quando foi emprestado 800 para a segunda pessoa, olha, então ele passou a ter esse meio de pagamento, mais 640 que foi emprestado para essa terceira pessoa, mais 512 para essa quarta pessoa e assim por diante. Tá certo? Se eu somasse tudo isso, tá vendo que está diminuindo, né? Quando chegasse a zero, se eu somasse tudo isso, eu teria o valor de 5.000. Ou seja, a base monetária, ela foi multiplicada em 5 vezes. Foi multiplicada. Esses 5 aqui é chamado de multiplicador monetário. Nesse caso específico, vai ser de multiplicador bancário. Certo? Então, como é que eu achei esses 5? Eu peguei os meios de pagamento que surgiram na economia e dividi pela base. Então, eu peguei os meios de pagamento, M1, e dividi pela base. Aí eu achei o quê? O multiplicador. Multiplicador monetário ou multiplicador bancário. Nossa, Luísa, mas eu precisaria então fazer todas essas continhas para achar isso? Não, não precisaria achar monetário ou bancário. Existe uma fórmula. Né? Qual é a fórmula? A fórmula do multiplicador monetário, então vamos colocar aqui, ó, multiplicador monetário, é essa daqui, ó, 1 sobre 1 menos Dzinho, 1 menos R. Onde esse Dzinho é a parcela dos meios de pagamento que estão sendo depositados à vista. Então, quanto é que está sendo depositado? Vamos voltar? Quando eu recebi os 1.000, eu depositei 1.000. Quando outra pessoa recebeu 800, depositou 800. Quando pegou emprestado 640, depositou 640. Não foi assim? Então, quer dizer que esse depósito aqui está sendo de 100%. É isso? E esse R aqui é o que não está sendo emprestado, é o encaixe que não está sendo emprestado em relação ao que está sendo depositado, que está sendo depositado à vista. Certo? Então, nesse exemplo, esse Dzinho é igual a 1, ou 100%. E esse R, que é o encaixe, que é o que não está sendo emprestado, é 20%. É ou não é? Então, primeiro eu vou fazer a conta que está entre parênteses. 1 menos 0,2 é 0,8. Depois é que eu vou multiplicar, tá bom? 0,8 vezes 1 é 0,8. 1 menos 0,8, 0,2. 1 dividido por 0,2, 5. Tá bom? Então, tenha cuidado primeiro para resolver o que está entre parênteses, depois multiplicar e depois tirar o 1 desse resultado. Tá certo? Então, deu 5. Deu ou não deu 5? Deu, ó, 5. Lúcia, mas você falou que era um multiplicador bancário também? Sim, porque o multiplicador bancário, né? O multiplicador bancário, ele considera que as pessoas depositem tudo. Então, vai ser 1 sobre R. Né? Quanto é o R, né? 0,2? 1 dividido por 0,2 dá 5.
Tá certo? Ó, se você considera que as pessoas depositam tudo, ó, quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho um multiplicador monetário. 1 sobre 1 menos Dzinho, 1 menos R, não é isso? Se as pessoas depositam sempre tudo, então o depósito, né, a fração dos meios de pagamento que será depositada vai ser de 100%. 1 menos R. Não é isso? Agora eu vou multiplicar aqui, tá bom? Então vai ficar 1 sobre 1 menos 1 mais R. Não é isso? Ó, 1 vezes 1 e 1 vezes o R, não é isso? Então, menos 1 vezes menos R é mais R. Aí, 1 menos 1 corta. Então, isso aqui dá 1 sobre R. Tá certo? Então, esse exemplo que eu dei, tanto serve para o multiplicador monetário como bancário. Tá bom? Então, essa é a formulazinha do multiplicador monetário. 1 sobre, vamos colocar aqui, ó. Então, o multiplicador, o que mais cai é o multiplicador monetário, tá? Multiplicador monetário. Ele diz o quê? Que é 1 sobre 1 menos Dzinho, 1 menos R. Onde esse Dzinho é a parcela dos meios de pagamento que serão depositadas à vista. E esse R é a parcela do que está sendo depositado à vista, que não vai ser emprestado, ou seja, que vai ficar ou na agência bancária, no caixa da agência bancária, ou vai ser recolhida sob a forma de recolhimento compulsório ou recolhimento voluntário. Tá certo? Agora, vejam bem, esse Dzinho é a parcela dos meios de pagamento que as pessoas vão depositar. Mas as pessoas só têm duas opções: ou manterem o papel moeda em poder do público ou depositar no banco. Não é isso? Os meios de pagamento M1 ou estarão no bolso das pessoas ou estarão na conta corrente. Tá certo? Se eu dividir tudo isso por M1, o que eu vou ter? M1 por M1 é 1. Papel moeda e poder do público sobre M1 eu vou chamar de Czinho, tá? E os depósitos à vista sobre o M1, eu acabei de falar que é o Dzinho. Então, quer dizer que a parcela dos meios de pagamento que as pessoas depositam, mais a parcela dos meios de pagamento que as pessoas deixam no bolso, tem que ser 1 ou 100%. Ou seja, esse Dzinho aqui vai ser complementar do Czinho. Lembre-se que esse Czinho aqui não é propensão marginal a consumir, hein, pessoal? Esse Czinho aqui, porque eles usam muito o Czinho, essa letrinha Czinho. Esse Czinho aqui representa o quê? O quanto dos meios de pagamento as pessoas estão deixando em seu poder em forma de papel, moeda e poder do público. Tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu dissesse assim. Sabendo que as pessoas mantêm papel moeda em poder do público em relação aos meios de pagamento, elas mantêm 20%. Certo? Os encaixes, ou seja, aquele dinheiro que não está sendo emprestado, em relação ao que está sendo depositado, eles mantêm 25%. Aí eu quero saber qual é o multiplicador monetário. O multiplicador monetário é 1 sobre 1 menos Dzinho, 1 menos R. Bem, papel, moeda e poder do público sobre o M1 é o Czinho. Mas eu sei que o Czinho mais o Dzinho tem que ser igual a 1. Se o Czinho é 0,2, então o Dzinho vai ser 0,8. Tá certo? Então, eu vou substituir aqui, ó, 0,8 e vou substituir aqui 0,25, porque encaixe sobre depósito à vista é o R. Então, o multiplicador monetário é 1 sobre 1 menos 0,8, 1 menos 0,25. Primeiro eu vou resolver o que está entre parênteses. O que está entre parênteses é 1 menos 0,25, que é... Certo? E 1 menos 0,25 é 0,75. Né? Aí eu vou multiplicar por 0,8. Vamos fazer por etapa aqui, porque tem gente que às vezes tem dificuldade na continha matemática. Então, vamos fazer devagar. 1 menos 0,8 vezes 0,75. Agora eu vou multiplicar, tá? Eu não vou fazer essa continha primeiro, não. Primeiro a multiplicação. Então, 0,8 vezes 0,75 é 0,6. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 0,6. 1 menos 0,6 é 0,4.
1 dividido por 0,4, vou colocar aqui, 1 dividido por 0,4 dá 2,5. Tá certo? Então, o multiplicador monetário aí vai ser de 2,5. O que significa esse multiplicador ser 2,5? Então, o que é o multiplicador? É quanto os meios de pagamento estão sendo multiplicados em relação à base. Se isso aqui der 2,5, significa que se por acaso o Bacen colocar, por exemplo, R$ 5.000 na economia, isso vai se transformar em 12.500, pelo mecanismo que os bancos têm de empréstimo, certo? Porque o multiplicador é 2,5. Mas vejamos o seguinte, esse multiplicador monetário é 1 sobre 1 menos Dzinho, 1 menos R. Esse Dzinho aqui é uma decisão do setor não bancário, né, do setor não bancário em depositar uma parcela dos meios de pagamento. Certo? As pessoas, as empresas, os órgãos do governo podem depositar, por exemplo, 100% dos meios de pagamento, mas pode depositar 30%, pode depositar 50%. Isso depende de quê? Depende do setor não bancário. Então, esse Dzinho depende do setor não bancário. E esse R aqui? Esse R é o encaixe, que é o recolhimento compulsório, recolhimento voluntário, mais o caixa das agências bancárias, em relação ao que está sendo depositado, não é isso? Mas esse recolhimento compulsório é decisão de quem? Quem define o recolhimento compulsório? É o Bacen. Quem define o recolhimento voluntário? São os bancos comerciais. Eles que dizem quanto é que querem depositar. Bancos comerciais. Já que legal, a Lusa anda. E o caixa aqui, quem decide? São também os bancos comerciais. Certo? Então, quer dizer que esse R vai ser definido tanto pelo Banco Central quanto pelos bancos comerciais. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque... Agora, como é que volta aqui? Agora eu não sei voltar. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse multiplicador aqui monetário, ele vai ser definido tanto pelo setor bancário como pelo setor não bancário, como pelo setor bancário. Então, eu posso dizer que o multiplicador monetário, quem define o multiplicador monetário é o Bacen? Não. Quem define o multiplicador monetário são as pessoas, as empresas, o governo, né, os órgãos do governo, ou seja, o setor não bancário e o setor bancário, que é o Bacen e os bancos comerciais. Só teria uma maneira do Bacen definir o multiplicador monetário, se ele instituísse o recolhimento compulsório de 100%. Aí seria, mas aí seria um caso que seria, não é uma coisa comum. Por exemplo, você tem aqui 1 sobre 1 menos Dzinho, 1 menos R. Esse R aqui é o recolhimento compulsório, mais recolhimento voluntário, mais o caixa dos bancos em relação ao que está sendo depositado. Então, se ele dissesse assim, tudo que está sendo depositado vai ser recolhido sobre a forma de recolhimento compulsório, isso daqui daria 1, certo? Se isso desse 1, 1 menos 1 daria 0. 0 vezes Dzinho daria 0. 1 menos 0 daria 1. Então, isso aqui daria 1. Então, você só teria uma maneira do Banco Central realmente definir um multiplicador monetário, que seria o quê? Estipular que o recolhimento compulsório fosse de 100% sobre os depósitos à vista. Ele chegou a fazer isso no Plano Real. Né? Quando o Plano Real foi instituído, né, no dia 1º de julho, né, o que aconteceu? Como a demanda estava muito aquecida, o governo ficou com medo de a inflação voltar, apesar de nós termos uma moeda muito valorizada que auxiliava as importações, mas mesmo assim nós estamos com a demanda aquecida devido à estabilidade, então ele instituiu, né, um recolhimento compulsório de 100% sobre os novos depósitos, só sobre os novos depósitos, não sobre tudo que estava lá, sobre os novos depósitos. Então, como ele instituiu esse recolhimento compulsório sobre os novos depósitos, então, foi um caso assim à parte, né? Mas isso não definiu o multiplicador, porque era só sobre os novos depósitos, não sobre tudo, tá certo? Então, o multiplicador, ele pode ser tanto definido pelo público não bancário como pelo público bancário, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. É um assunto que geralmente eles exigem muito, eles cobram muito sobre o multiplicador, né? Então, aconselho que vocês façam bastante exercícios a respeito dele,
né? E a gente vai encerrar a aula aqui. Na próxima aula, a gente continua com o mercado monetário, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.